Fala pessoal, iniciando aí mais um panorama semanal, onde eu vou compartilhar com vocês o estudo e análise de ações que eu entendo ser interessantes e que podem dar boas oportunidades agora para o curto prazo. Lembrando que caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo. Tudo bem? Bom pessoal, vamos lá. Ibovespa. Lembrando, tá pessoal, caso deu uma bugada, deu uma travada na minha plataforma, é porque eu estou usando o 3G do meu celular para conseguir gravar o vídeo para vocês. Porque eu acordei hoje, estou sem Wi-Fi desde cedo, e assim como eu comentei ontem, amanhã, que é domingo, dia 21, eu tenho uma corrida para fazer de 26 quilômetros. Então eu vou fazer todas as minhas coisas hoje. E aí hoje fiquei sem Wi-Fi. Doideira, né? Então, caso dê uma bugada na plataforma, é por conta do 3G, beleza? Bom, pessoal, semana de alta, tá? Deu mais boas movimentações, né? Durante a semana, principalmente, deu para pegar algumas coisas ali que a gente comentou. O Ibovespa segue subindo, volume aqui comprador, muito puxado aí pelo setor financeiro, né? Pelo setor elétrico, que voltou a renovar a máxima também essa semana e é um dos setores mais fortes nesse momento, junto com o índice financeiro, tá? Então, Ibovespa quase cravando o nosso alvo lá de 147 mil pontos. Lembrando que esse alvo projetado lá em cima é desse primeiro movimento aqui embaixo, que trouxe o Ibovespa novamente para o movimento direcional, tá? Esse fundo, esse topo, fundo topo, que foi o pivô aqui embaixo que retomou essa tendência direcional, tá? Então, alvo de 200% lá em cima, 147 mil pontos, tá? Pelo diário aqui a gente já vê uma certa afunilação de preço do Ibovespa, podendo aqui haver correções, mas assim, pessoal, tá subindo forte, tá rompendo máximo e continuando subindo, tá? Não vai ficar tentando adivinhar topo. Beleza? E de novo, né? Continua subindo em linha reta. É ruim para montar as operações ali de curto prazo com os movimentos já no meio, né, do movimento ou já no topo, né? Então acaba ficando um pouco mais complicado, que faz correções curtas e continua subindo, né? Então às vezes você fica esperando uma correção um pouco mais baixa, que é o meu caso, os ativos continuam subindo, tá? Então tem que tomar bastante cuidado, principalmente nesse momento. O dólar, tá, pessoal, fecha lá próximo de uma região de suporte de médio prazo, que é a faixa dos 5.310. Eu já comentei de ser uma região interessante para quem quer comprar dólar mais pensando em médio e longo prazo, né? Essa região aqui é um ponto interessante, dos 5.300. Depois lá embaixo nos 5.100 também, tá? Mas o dólar aí pode ter um movimento de alta nessa semana, que seria nada mais que corrigir esse movimento aqui de baixa. E também não dá para esquecer que temos uma região de resistência desse canal de baixa de curtíssimo prazo, tá? Então ele marca fundo aqui, olha bem nessa região onde tem confluência de fundo do canal de baixa com fundo de médio prazo para trás, tá? Dando uma rápida passada pelos índices setoriais, tá? O índice financeiro ainda segue um pouco, segue lá naquela região de topo, né? Renovação de máxima histórica também, renovação de máxima histórica, tá? Movimento bonito, fez correção curta, né? E foi embora novamente, está no meio do movimento aí de impulsão. Gráfico diário a gente vê essa afunilação de preço, mas continua com fluxo comprador, tal que tudo indica aí continuidade desse movimento de alta, tá? Então o setor financeiro aí sobe bem, com expectativa de continuar o movimento, tá? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico mensal, olha, bem bonito, né? No gráfico mensal, inclusive, ele aciona aquele trade de correção nas médias, olha, rompimento da máxima e stop na mínima, né? Bem bonito o movimento aí do setor financeiro e, cara, se ele continua esse movimento de fato para cima, a gente vai continuar tendo renovação de máxima histórica ali do Ibovespa, tá? Mesmo com Vale e Petrobras, que são os ativos mais pesados, o setor financeiro está conseguindo empurrar o índice Ibovespa aí para cima, tá? Pronto. O Imob, que também chamou bastante atenção nessa semana, eu comentei alguns ativos com vocês, né? Alguns outros estão mapeados. Também gráfico mensal, tá, pessoal? Que dá uma boa noção para nós do movimento. Não é um movimento esticado, né? Ele sai um pivô aqui bem próximo às médias. Tem alvo lá para a região de 1.500 pontos, tá? Trazendo isso para o gráfico semanal, tá no meio de um movimento de impulsão e tá com cara de continuar subindo, tá? Mas tem muito fluxo comprador, mas seria interessante uma correção, né? Pena que o mercado não faz o que nós gostamos, mas é um ativo que vale muito a pena acompanhar de perto também, já faz algum tempo, assim como eu comentei com vocês. O índice de consumo também vem ganhando aí tração, né? Um índice um pouco mais atrasado. O setor de consumo ainda não conseguiu renovar a máxima, não conseguiu fazer pivô, ainda não consegue romper essa congestão, assim como os outros dois setores que eu já comentei, mas vem essa semana, o que tudo indica, para tentar brigar nessa região dos 3.060 pontos, tá? Então,
ficar de olho aí também em alguns ativos do setor de consumo, tá? Mas assim, repetindo, pessoal, a maioria dos papéis já está com aquele movimento lá em cima, tá? Então tem que procurar algumas coisas mais ali para o intraday durante a semana, tá? Eu não achei muita coisa para iniciar a operação em si, só alguns, né, alguns contextos, enfim, de tentar pegar algum padrão ali de continuidade, beleza? Então, índice de consumo também vale a pena ficar de olho, né? É um pouco mais atrasado dos índices. O IEX foi o que chamou a atenção essa semana, tá bastante ativo aí, renovando máxima histórica. O setor de elétrica segue também tendência de alta, olha lá como sobe forte, alto fluxo comprador essa semana. Crava o nosso alvo de 168 do pivô aqui embaixo, que traz o índice para para uma tendência aqui direcional. Próximo alvo a região de 112.200 pontos, o que indica que ativos dentro desse setor estão chamando atenção e dando boas oportunidades ali para pegar operações, tá? Gráfico diário segue subindo, né? Vamos dar uma olhada no mensal, também bem bonito, olha. Cara de continuar subindo, fazendo correções curtas, tá? O IMAT, que é o índice de materiais básicos, sofre quando a bolsa está subindo, né? Então a gente vê que é um índice que está bem mais paradão, inclusive dentro de uma tendência de baixa aqui principal, tá? Outro índice, que é o índice de small cap, que eu comentei com vocês, deu boa entrada, tá? Essa eu trouxe aqui para vocês através do ETF Small 11, né? Então lembra que eu comentei com vocês de entrada aqui embaixo, olha, contando essa divergência aqui nos 85, depois deu trade aqui de correção, deu trade aqui em cima também de correção que eu comentei com vocês, ele vem para acionar mais um pivô de alta, né? Uma perna de expansão, correção, mais uma perna de expansão em andamento, próximo alvo projetado, a região dos R$124. Mas, lembrando que nessa zona aqui dos 115 e 116 também tem uma região aqui de resistência importante, mas a principal é o topo aqui em cima no 124, tá? O ETF, né, tem espaço aí para quem sabe retomar um movimento mais direcional, tá? Gráfico semanal rompe essa linha de tendência de baixa, enfim, bem interessante, tá? O gráfico mensal também, olha, bem bonito saindo de toda essa congestão aqui, tá? Dito isso, passar por alguns ativos, ainda sigo mapeando algumas operações. Tá na hora não, mas aquele processo ainda de manutenção das operações segue válida, fazendo ajuste de stops, stop gain, enfim, né? Monitorando ali as posições que já estão em aberto, tudo bem? O que eu queria começar aqui, pessoal, Desk 3, tá? Olha o que o ativo fez, pessoal. Esse ativo foi um que eu trouxe para vocês recentemente, foi o que mais subiu, tá? Então, ativo, olha, do estudo, onde eu comentei com vocês, 23%, olha, em 2 dias basicamente, tá, pessoal? Lembra todo o contexto? Movimento lateral, em cima de uma região de suporte de médio prazo, consolidação de curto prazo, próximo a uma região de suporte, eu vou buscar por validações de compra, para tentar carregar até a região de extremidade lá da resistência, considerando o movimento lateral. Né? Aí que ele entrega a quebra de estrutura, que é esse movimento de baixa, quebra esse último fundo, para numa região de suporte de longo prazo que é importante, faz um impulso de alta que quebra esses últimos topos aqui, olha, que foi o que gerou essa última baixa. Aí eu comentei de compra aqui embaixo nessa região de defesa, ele faz o pullback e lança mais uma impulsão para cima, e aqui felizmente dá 2 pancadas, né? Às vezes a sorte também acaba ficando do lado, né? Então, Desk aí foi uma dessas, né? Se a gente olha pelo gráfico semanal, tá bem bonito o papel, olha, numa região de reacumulação, tá podendo fazer uma movimentação, quem sabe, cara, se rompe aqui os 10,30, tem alvo para voltar aqui na região dos 13,70, tá? Então, começo a mirar nessa região se de fato o papel consegue voltar a trabalhar acima dos R$10. Esse é o próximo alvo. Tá 13,90. Bem bonito o gráfico mensal também, olha. E aí aquela, né? A entrada foi ali pelo gráfico diário. Porém, como o gráfico mensal tá bonito, e olha como acaba ficando muito bem posicionado na mínima da barra compradora mensal. Então, eu posso levar esse trade, que era de curto prazo, para médio prazo. Ok? Eu posso pensar em fazer uma saída parcial nos 10,45 e usar o alvo final como região lá dos R$14. Tá? Com o alvo basicamente nesse caso aqui zerado. Então bem interessante, esse foi um dos contextos. Outro que está interessante também é Panvel, voltando para essa região aqui de 9,33, eu vejo possibilidade de defesa compradora, com stop um pouco abaixo aqui dos 8,95, né? Seria uma compra aí
com stop em média de 4,90, para retornar até o topo já dá 12%, né? E pensa em fazer uma saída parcial aqui, 2 vezes o risco e tentar conduzir o restante, tá? Mas esperaria ali na região dos 9,30, ok? Gráfico semanal também está bem legal, está próximo aqui das médias. Seria só mais um reteste nessa região aqui em cima, tá? Aqui embaixo, né, na verdade. Então, Panvel é um desses ativos. Deixa eu voltar aqui. TAI-11 não tem nada para fazer, mas é um ativo que quem está posicionado para médio prazo não tem o porquê sair, tá, pessoal? A partir desse momento, olha, quando ele fizer um fechamento acima de 35,90, ele confirma mais um pivô de alta, fazendo o fechamento acima dessa máxima, confirmando esse fundo. E aí, quem já está posicionado para médio prazo pode, por exemplo, proteger a operação aqui, olha, 32,20, ou até um pouco aqui embaixo, 31,47 nesse fundo anterior. São duas regiões fortes para manter aqui de stop gain, tá? Para essa operação de médio prazo, papel renovando máxima, é máxima histórica. Essa movimentação inteira aqui lateral, olha, olha o tamanho dessa congestão. Então, quando o ativo faz o rompimento dessa congestão, ele tende a se desenvolver bem a favor do rompimento e da tendência prévia, que nesse caso ainda já era uma tendência de alta. Tá? Então, ele vem de uma tendência de alta primária, né, no longo prazo, fica aqui anos lateral, ou seja, deixa eu ver aqui exatamente no meio de 2022 até abril agora de 2025, quando ele faz o primeiro rompimento dessa região. Tá? Então, basicamente, 2 meses e meio, 2 anos e meio, 3 anos lateral. Como ele aciona esse pivô aqui, olha, então, movimento de alta, de expansão, perna de rompimento. Faz o pullback na troca de polaridade, né? Uma região que era resistência aqui para trás. É testada como um suporte aqui, olha, nessa mesma região. Troca polaridade e agora está indo para renovar máxima. Tá? Então, bem bonito o papel. Quem está posicionado não tem motivo para sair. Porém, também eu não vejo compra aqui, tá? Fica um pouco mais difícil. Cara, durante a semana tem que ficar atento aqui, olha, no intraday, tá? E tem que jogar lá para os 60, para os 15 minutos. Ele voltando para os 35 e 20, tentar uma entrada ali nos 15, nos 60 minutos no intraday durante a semana para tentar montar uma posição de swing trade com um risco numa confirmação do intraday, por exemplo, a favor do gráfico diário, tá? Contando com uma correção curta e que ele continue esse movimento, tá? Se ele voltar para cá, dá alguma confirmação no intra 15 e vem embora, tá? E aí, às vezes, esse movimento acontece em um dia, em 2 dias, tá? Às vezes vem só uma barra aqui vendedora, deixa um pavio aqui, volta a fechar aqui em cima, e aí também já nem dá tempo, tá? Então, assim, é para acompanhar. São trades mais rápidos, ok? Mas essa região aqui, olha, 34,85, eu fico de olho em correções para TAI-11. Uzi Minas, eu comentei com vocês, aqui é mais a manutenção do contexto, né? Foi compra aqui embaixo nos 4,16, com stop abaixo aqui dos 3,85, stop de 7%. Teve aqui até 14%, 14,90%, né? Quase 15% para fazer uma saída parcial. Viu o papel voltar um pouco, mas ainda está se segurando, podendo ser a possibilidade dele jogar uma perna aqui, olha. Uma perna não, é uma barra semanal aqui compradora, rompendo essas máximas aqui de correção e voltando a testar essas regiões mais para cima. Já comentei que aqui é o ponto, olha, essa região aqui, ó, 5,50. Tá? 5,50 é o ponto que ela deve vir retestar, ok? E aí você tem a opção aqui de colocar o stop no preço de entrada, né? Já fiz uma saída parcial aqui, coloco o stop no preço de entrada e tenta conduzir até a região de 5,45. PSSA 3... Cara, aqui até deu um tradezinho de compra, tá? Olha, não seria errado não. Lembra o contexto que eu venho trazendo para vocês, a questão de manipulação de fundo? Olha, então ele fecha uma semana para baixo, ele já está na média móvel de 20, e a barra seguinte, que foi a semana passada, fecha acima, olha. Fecha aqui acima. Você poderia ter comprado aqui com o stop na mínima, e agora tem a possibilidade de comprar aqui na máxima, com o stop lá na mínima, stop de 5,38. Eu só iria com a mão pequena, porque eu acho um stop pesado de 5,38 para PSSA 3
né, por conta do valor nominal alto do ativo, que são igual a R$ 2,80 por ação. Tá? E como assim, eu tenho receio de operar assim, olha, com essa perna de alta, eu sempre gosto de ver uma correção um pouco mais ampla, mas como houve essa manipulação de fundo aqui, olha, pode ser que ele já tente voltar para testar essa máxima aqui, tá? Mesmo que seja para falhar. Mas a tendência de alta, região aqui de interesse, deixa eu olhar o gráfico mensal, olha, a média móvel de 9 começa a se aproximar do mensal, tá vendo como já entra defesa aqui, olha, seria mais interessante quando essa nova estivesse mais próxima do preço, tá? Mas aí nós estamos falando de curtíssimo prazo. É uma possibilidade também. Ou, sendo mais conservador, passa essa máxima e essa mínima, 50% dessa região, olha. Compra no 50%, com stop aqui na mínima, para ver se ele faz isso aqui durante a semana. Tá? E aí vai ficar um stop de 2,94, tá bom? Então eu mediria aqui semana passada e semana retrasada, tentaria comprar a retração dela aqui no meio. Show de bola? Vou até deixar marcado isso aqui, se a gente lembrar durante a semana, a gente vai acompanhando. Essa região aqui dos R$ 50,55. Vou deixar marcado aqui e travado. Bom, show de bola. Outra também interessante, cara, é Semin, tá? Semin tá numa região aqui de trava, deixa eu só tirar esse estudo daqui. Tá nessa região aqui, olha. Eu gostaria de ver o papel um pouquinho mais abaixo, tá? Porque comprar nessa região aqui, olha, o papel acaba ficando na região de topo, né? Se eu jogo lá no gráfico diário, olha, vai acabar saindo uma compra na cara de uma resistência. Então acaba ficando ruim. Mesmo que ele já fez a manipulação aqui desse fundo, olha, que ele já pode querer esticar aqui para cima e voltar a retestar essa máxima dessa estrutura desse range aqui. Eu aguardaria, tá? Eu não me sentiria confortável em comprar aqui. Queria comprar aqui nessa região, 499. Tá? Então ainda fico esperando essa região aqui na semana. Que é compra aqui nessas regiões com um stopzinho aqui embaixo. Tá? Mas é um ativo que vale a pena, porque no gráfico semanal, se de fato ele vem para romper essa máxima do 5,40, ele pode dar uma impulsionada para quem sabe voltar aqui, olha, para 5,90, retestar região de resistência anterior. E aí o que me chama atenção é mais o gráfico mensal, tá? Se eu coloco as médias aqui no gráfico mensal, olha onde é que ele está. Aqui, olha. Então, olhando o mensal, daria para tomar risco já pelo semanal, tá? Mas eu estou trazendo para vocês uma possibilidade mais conservadora. Ok? Mas olhando o gráfico mensal, olha, uma compra próximo da 9 e próximo da 20. Tá? Que o diário tá feio, não tem nada aqui, olha. No semanal seria comprar essa barra aqui na máxima e o stop aqui na mínima. Tá? E seria 5,32 de stop para buscar lá em cima 13%. Tá? São essas possibilidades. Aí vai ficar a critério, né? GMAT 3 está numa região aqui também que chama atenção. Tem gráfico semanal em uma zona aqui de defesa. Fecha a semana com volume. Deixa eu ver se é o mensal. O mensal ainda está mais feio, né? Tá querendo, tá com cara de uma possível formação de fundo aqui nessa região. É outra que eu tentaria comprar um pouco mais abaixo também, tá? Porque não tem nada aqui ainda, olha. Se bem que tem essa manipulaçãozinha, tem esse movimento aqui de alta, ele só quebra. Se tiver considerando esse topinho aqui, olha, que gera essa mínima, aí ele inverte, faz uma correção, ó, 1, 2, 3, rompe aqui falso. Isso aqui então pode ser uma estrutura, olha, de uma perna de movimento, tá? Ele faz um impulso que quebra o movimento anterior, aí faz 1, 2, 3 de correção, que seria a correção ABC, né? ABC, rompe falso para baixo, retesta a região de suporte, que é a base de médio prazo aqui para trás, olha, por isso que eu estou considerando. Foi o início do movimento que gera um desequilíbrio no preço, tá? Então isso aqui já pode ser uma perna aqui de impulsão. Quem estiver considerando esse movimento aqui menor, a entrada
nessa região aqui do 7,11, fica um stop lá embaixo no 6,68, um stop de 6%, para tentar trazer o papel até o topo dos 8,26, tá? Dos 8,26. Qual a segunda possibilidade? Segunda possibilidade é procurar por compras um pouco mais embaixo, refinando ainda aqui, olha. E aí correr o risco de ficar de fora. Aí tem que escolher, tá, pessoal? Eu vou colocar de cinza, tá? Só para ficar mais fácil de identificar, mas aí aguardo uma compra aqui embaixo, deixo uma ordem em 6,88, o stopzinho um pouco aqui embaixo do 6,66, fica o stop de 3%. Também é uma possibilidade, tá? ISAE 4 não tem nada para fazer, mas é um ativo que quem tem na carteira não tem motivo para sair, tá, pessoal? O papel sai de congestão aqui, olha, anterior, que é uma reacumulação, porque é tendência de alta, e faz mais um movimento de alta, olha. Ele não expande muito, né? Então ele faz essa expansão, já reacumula de novo. Ou seja, se de fato ele confirmar esse pivô rompendo essa outra congestão que ele fez aqui, olha, considerando essa estrutura agora, que é esse fundo, nossa, eu vou espirrar, peraí, pessoal. Esse fundo e esse topo, olha, essa é a referência, ele reacumula de novo. Se ele vem para romper isso aqui, olha, como está muito tempo lateral, ele tende a desenvolver um movimento aí interessante para cima, tá? E aí, pega essa perna aqui, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, sendo o mais generoso possível, olha, desse reteste aqui para cima, o alvo seria 28,31, tá? 28,31, o alvo aí para ISAE 4, que é do setor elétrico. Nós observamos no início do vídeo que é um setor que vem renovando máxima histórica, logo isso significa que os ativos do setor são ativos que vêm se movimentando fortes para cima. Tá? Então tem uma expectativa maior que ele volte para pelo menos retestar os 25,12 e quem sabe iniciar a movimentação para cima com renovação de máxima histórica também. Tá? Então o papel trabalha com essa longa congestão, que é um padrão dos ativos do setor de elétrica como um todo. Tá? Eles fazem reacumulação grande e depois expande grande. Olha lá, o movimento de alta. Depois ele expande mais aqui para baixo. Se eu não me engano, aqui foi o que aconteceu em 2020. Depois expande para cima de novo. Ó. E lá embaixo também. Então é uma tendência muito bem direcional, né? Olha lá embaixo, lateral. Então um movimento bem bonito e novamente ele está aqui nessa região, tá? E aí se a gente fosse medir, olha, esse movimento aqui, ó, deixa eu aumentar ele. Ó, Ctrl+C, Ctrl+V, dessa correção para cima. Olha o alvo, dá na onde ele travou lá em cima, 24,55. Então essa perna de expansão aqui embaixo, depois da correção e a outra expansão dela, foi a máxima de trava de preço nesse momento, tá? Então bem bonita aí a estrutura, tá, do papel, principalmente no gráfico mensal. Deixa eu colocar aqui só para vocês terem uma noção com as médias. Olha isso aqui que lindo, cara. Pelo mensal deu até trade aqui, né? Mas acaba ficando muito grande. Não fica muito grande o stop não, mas bem bonito o papel. Qualquer correção no curto prazo também é um ativo que vale muito a pena ficar de olho, tá? Mas gráfico mensal bem interessante, cara. Bem bonito o papel. Já faz um tempinho que eu falo dele para vocês, né? Outra que eu trouxe para vocês aqui também que entregou um bom movimento foi GGPS 3, mas só para quem pegou lá embaixo, né? Depois o papel, né? A gente aguardando correção aqui e ele não voltou mais, mas fez um bonito movimento, né? Ele corrige aqui, ele rompe para cima, falso, rompe para baixo, testa a região de defesa, faz mais uma perna de impulsão e estou eu aqui esperando, né? Aqui uma região bem compradora dos R$16, ele já vem afunilando o preço aqui nessa região, seria interessante uma correção de continuidade. Olhando o gráfico semanal, já é um papel que vem dessa estrutura de alta que eu já fiz toda a análise aqui para vocês, nessa movimentação, ele testa a região de defesa aqui embaixo, faz mais um impulso, né? Eu comentei de compra aqui embaixo com vocês na região do 14,70, tá? Apesar de não ter nada para fazer, é um ativo que vale a pena seguir acompanhando. Panvel eu já comentei, né? O Whisky 3, deixa eu ver o mensal. Cara, isso aqui tá com cara de subir em linha reta, tá? Até para essa região dos 9,97.
Muito volume aqui ainda nessa região, olha. O ABV voltando a romper para cima. Sim, eu não consigo comprar aqui, tá? Aí tem que tentar comprar continuidade durante o dia no intraday. Não tem muito o que fazer, tá? Quem não quer esperar a correção mais ampla, cara, o papel voltando para cá, olha, 8h13, aí são trades mais curtos. Ordem de compra no 8h13, o stopzinho aqui embaixo, ó, no 7h77, só para dar um espaço para a operação. Pegou aqui, deixou pavio, voltou a subir, ou pegou aqui, voltou e renovou a máxima aqui, por enquanto aqui na região dos 8,56, considerando que ele faça essa correção aqui, tá, pessoal? Porque eu não faço ideia do que ele vai fazer. Considerando que ele teste aqui e suba rápido, o seu stop que estava aqui embaixo, aí já vem para esse fundo de 7,97. Aí fica um stop minúsculo, tá? Vai ficar um stop aí de 2%, para tentar pegar a continuidade do movimento. É a única possibilidade que eu vejo, tá? EUCA, deixa eu até refazer os estudos aqui, mas aqui também está interessante. Apesar do movimento muito forte de compra, ele testa uma região de troca de polaridade, né? Olha, que é essa zona de resistência anterior que veio até aqui, e ela serviu como um suporte aqui, olha. Foi a base possível formação de um fundo ascendente. Como ele gera esse desequilíbrio no preço, olha, sobe muito forte, e esse aqui foi um ativo que eu trouxe para vocês lá de baixo, se não me falha a memória, eu já trouxe daqui de baixo. Faz um movimento de alta. Lembra aqueles gaps entre barras? Serve como região de demanda também, né? Se é uma operação de compra. A máxima dessa barra com a mínima da barra seguinte, onde tem o desequilíbrio de preço. Isso aqui é um gap entre barras. Ó, mínima aqui embaixo com a máxima da barra seguinte, olha. Então são 3 barras, ó. 1, 2, 3. E eita, isso aqui tem um gap entre barras, tá? Que chama de FGV, ineficiência no preço, demanda, como quiser. E aqui em cima tem de novo, que foi na onde por enquanto está segurando o preço. Então não teve só essa troca de polaridade, mas como um range aqui de gap entre barras, olha, que é região de demanda, tá? Ou seja, ajuste de preço, que é exatamente onde ele tem essa zona aqui, olha, que ele forma a possibilidade de um fundo ascendente, ó. Mínima mais baixo, mínima mais alto. E agora volta a apontar para cima, gráfico semanal próximo da 9, cara, eu vejo uma compra aqui, tá? 17,91 com stop lá embaixo dos 16,30, é um stop maior, vai com a mão menor, é um trade aí que eu levaria para médio prazo, tá? Na região aí dos 17,18. E é renovação de máxima histórica, tá? Até o topo, para ele renovar o topo, olha, já dá basicamente 1 para 1, né? 8% aqui, olha. Deixa eu ver o gráfico diário. Ficar melhor, ó. O stop você pode deixar aqui, ó. 16,36. 8,91 de stop até o topo 8%, depois tentar carregar. O próximo alvo 21,30. O que chama atenção novamente é mais o gráfico mensal, olha. Ele já acionou o trade de correção aqui no mês passado, esse início de mês, olha. Trade de correção, ó. Vem na máxima ou vem na 9, rompeu máxima, compra, stopzinho aqui na mínima, aí gráfico mensal, tá? Gráfico mensal. Ah, caso ele venha aqui, stop, outra região. Pega essa barra inteira do mensal, passa fibo nela. Cara, zona aqui dos 15,35 volta a ficar interessante de novo, tá? Volta a ficar interessante de novo. Mas é um papel que eu gosto aí já agora pro curto prazo, tá? Só tem que tomar cuidado com o tamanho ali do stop. Então vai com a mão menor, tá? Mas acho bem interessante. Outra que eu comentei com vocês na semana passada, olha, que deu entrada, mas, né, chegou a dar um calor, porque o stop estava aqui embaixo, olha. Ela não perde essa mínima e volta a subir. A entrada foi aqui, né? Se eu não me engano, eu falei na máxima ou então 50% aqui, né, da correção entre essa máxima e o fundo aqui. Algo nesse sentido, mas de qualquer jeito tá valendo. O stop continua aqui embaixo nos 4,45. O que chamou a atenção foi esse volume de compra no final da semana passada. Então, vejo a possibilidade do papel voltar a retestar 5,10. Aí quem pegou aqui, até lá em cima já tem 8%, com um stop de 5.
Tá? Então, basicamente, 1,5 aí o tamanho do risco. Também acho interessante esse contexto. O gráfico semanal. Gráfico mensal nessa região, seria ele voltar a retestar essa média móvel de 20 do mensal, tá? Inclusive, essa região até é um ponto bom para fazer uma saída parcial, considerando o curto prazo, tá? A Loop 11, cara, outro ativo. Quem tem em carteira não tem motivos para sair, tá? Médio prazo é o que chama a atenção do papel. Olha, ativou trade no mensal, rompimento da máxima, stop na mínima. Cara de renovar a máxima e é topo histórico também, tá? Então, sei que tem alguns de vocês que me acompanham que tem o ativo em carteira. Seja a Loop 11 ou a Loop 4, serve para ambas. Segura na carteira e seja feliz, beleza? Não tem por que sair. Ele renovando essa máxima aqui dos 31,40, deixa dar uma afastada se esse for o caso. E aí, se quiser proteger um pouco mais, o stop nos 28,60. Mas por enquanto eu manteria o stop lá embaixo nos 26, tá? Depende aí da apetite, até lá nos 24, para tentar arrastar o papel longe mesmo, ok? Mas olhando pela ótica do gráfico mensal, ele tá com cara de adicionar um novo pivô. Só não vejo a entrada agora, mas é outro ativo que qualquer correção curta no curtíssimo prazo dá para tentar pegar, tá? Por exemplo, essa região aqui, ó, durante o dia da semana, deixar marcado ele voltando aqui nessa região de 30,70, tentar pegar algo lá pelo gráfico de 15 minutos. Ih, não vai carregar por causa da minha internet, né, meu? O diário já está carregado. Tá, mas aí é descer o tempo gráfico e buscar aqui alguma entrada com um stopzinho aqui embaixo nos 30,24 para tentar surfar um pedaço desse movimento. Beleza? Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa aqui. Até acho que eu tinha separado, mas eu não me lembro qual era. Aí tem bastante ativo subindo, tá, pessoal? BBDC4, olha. Segue esticado, mas está com cara de continuar subindo, não vejo compra. Também é outra que dá para pegar só olhando aí para o intraday. Tentar montar uma operação no dia de day trade, deixar um stop de day trade e aí arrastar para swing trade. Tá? E tem que ser mais embaixo, tem que ser são trades mais dinâmicos, tá? O papel mira agora a região dos 20 com 0,4, tá? Esse é o próximo alvo aí de Bradesco. Ou seja, muito provavelmente a gente siga renovando máxima histórica no Ibovespa por conta desses ativos, tá? Outro ativo que está interessante, eu comentei nos vídeos de fechamento, lembrei agora, Log3. Vamos ver se vai carregar por causa da minha internet. Já carregou, né? Já tem até os estudos que eu fiz. Então aqui também tá bem interessante, tá, cara? Tá bem interessante mesmo, olha. Bem interessante mesmo. Tá com cara de romper essa região. Já rompeu no gráfico mensal, olha. Para ser bem sincero, tá, pessoal? Que era uma operação que eu tentaria levar um pouco mais para médio prazo. E compraria 25%. E a camão bem pequenininha, eu já iria comprar esse rompimento aqui, tá? Por conta do OBV. Olha, o OBV já rompe toda essa lateralidade, então acredito que o papel possa dar uma esticada um pouco mais forte para cima. Quem sabe revisitar a região lá dos 26. Tá? Então aí nós estamos falando aí de 20% para cima. Então assim, era uma posição que eu compraria pelo menos 25% aqui, tá? 25% nessa região aqui, olha. 22,63, ou então aguardaria um pouquinho mais embaixo. Aí de novo, pessoal, sendo mais dinâmico, né? Tentando comprar um pouco mais aqui, mas a mão bem menor, tá? Por quê? Contando que, né, é uma região de resistência, mais para médio prazo, e ele pode querer chamar a compra aqui e corrigir um movimento mais forte para pegar a liquidez nesse fundo aqui para depois voltar a subir. Então, 25% da mão aqui, tranquilo. Voltou para essa região de R$19 aqui, montou a estrutura aí lá pelo gráfico diário, de novo pelo intraday, eu remonto mais 25% até 50% da mão aqui para montar a posição mais de médio prazo nessas regiões. E se beleza, ele parte subindo daqui em linha reta, eu vou com a mão menor e também não tem problema nenhum, tá? Porque aqui já acabou perdendo um pouco do time, né? Eu comecei a acompanhar o papel fazem 2 semanas, tá? Eu tinha excluído esse papel há muito tempo da minha carteira, da minha grade de cotação, na verdade, né? Mas enfim, tá bem bonito, tá, pessoal? Bem bonito mesmo, cara. Olha isso aqui no gráfico mensal. Olha isso aqui, cara. O alvo tenta levar lá naquele topo dos R$30, ó, 32%. Tá? Gosto bastante aí da estrutura do ativo. Log 3, beleza? Aqui embaixo teria sido um pouco melhor, né? E aí tem a questão de todas as médias próximas aqui. Olha que bonito, né? Abre um leque, olha. Tem espaço para subir isso aqui, viu? Deixa eu ver o que mais. Elet do setor elétrico, olha lá.
As médias também alinhadas. Rompimento de máxima, renovação de máxima histórica. Olha as médias alinhadas. Também indo embora. Aqui não tem mais nada para fazer, tem que pegar a correção. Deixa eu ver aqui mais alguma. Cara, movida também, pessoal. Olha isso. Olha no gráfico mensal. É outra que não tem compra, mas putz, estou se coçando para coçar, cara. Mas o negócio não corrige, né? Olha como é que vem embora. Último bom ponto de entrada aqui, olha. Acabei comendo sopa aqui embaixo, né? Aguardando correção mais embaixo, ó, pode ver que ela só vem, deixa o pavio e já retoma o fluxo. E aí tem o alinhamento das médias aqui também, olha. Então, putz, cara, é um ativo que tô de olho aí, ele corrigindo, tá bem bonito, tá? O papel tem espaço para voltar a brigar aqui em cima, olha. R$12. DESP3 eu já comentei com vocês, né? O papel também está numa região aí de suporte interessante. Só precisa entrar fluxo comprador. Deixa eu ver o que mais. Cara, PTBL também que eu trouxe para vocês está desenvolvendo bem. Esqueci, PTBL3. Tá numa regiãozinha aqui interessante, tá? De briga. Precisa entrar mais volume, mas considerando o gráfico mensal é o que chama atenção, tá? Considerando essa referência de alta, isso aqui como uma correção, ele já chega em um ponto de defesa e começa a dar uma enroscada lá no intraday. Então, olha o gráfico mensal que interessante. Tá? Por isso que eu acho aqui legal, eu já tinha comentado com vocês de compra aqui embaixo. O stop, quem quer levar até para médio prazo, 3,57. Tá? O primeiro alvo, eu vejo o retorno nesse topo do 5,46. Ele ganhando essa região, voltar lá para a região do 7,80. Tá? PTBL3. Eu só comentei as 2 semanas já com vocês, né? Acho que compra aqui, nessa região. E aqui, né? Poderia comprar aqui. Ó, até um pouco mais embaixo também aguardar. Olha, enfim, região de compra aqui, tá? Ficar atento aí. Fica atento aí que é região de compra em PTBL3. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. E teve algumas boas que se desenvolveram, né? Blau 3 que eu trouxe para vocês aí também, olha. E aqui seria a segunda opção de reteste, né? Mas aqui deu para pegar certinho aqui embaixo, olha. Quando eu falei, o papel já puxou aí 10%, olha. Né? Também comentando toda a estrutura do ativo, enfim. Outra que vale a pena, ESPA 3 também. Essa foi a pedido de vocês aí que eu salvei de novo aqui. Fazia tempo que eu não vi o papel, é de fato bem bonito. Acionou mais um pivô de alta. Quem está posicionado não tem motivo para sair. Pode ter a opção de colocar o stop técnico no fundo do 0,98, que é proteger um pouco mais, cara. A mínima dessa barra semanal também é interessante, 1,12. O alvo do papel, 1,96, R$2, tá? Então, bem interessante também, olha, as médias alinhadas. Bonito o contexto, tá? Quem tem, só segurar. PRNR que eu tinha comentado com vocês, olha. Só que essa foi uma das que estava esperando correção um pouco mais para baixo, o papel estilingou para cima, né? Bpan que eu também tinha comentado com vocês, olha. Nossa, toda hora eu tô clicando errado ali. Deixa eu colocar no outro estudo, foi esse aqui, ó. Comentei com vocês aqui embaixo, né? 7,80. Vamos ver se ele ganha força para voltar a romper aqui 8,40. Por enquanto tá meio lateral, tá lateral ainda, né? Precisa romper aqui, ó. 8,40. Onco. Outra também, cara, IRBR3, ó, que tem até o estudo aqui. Essa daqui também tá bonita, ó. Enroscou e agora tá começando a desenvolver, ó. Montou estruturinha de alta no semanal, menorzinha. Impulsão, correção e barra de ignição, tá? O alvo tenta trazer aqui para esse topo. Eu comentei a estrutura lá do diário, né, realinhando. Lembra? Fazia tempo que eu falei para vocês aqui, ó. Ele tava aqui ainda. Tava assim, ó.
Se romper esse topinho aqui e voltar a corrigir região de defesa aqui, tem compra. Ó, testou ali bons períodos. Ó, tem que ter paciência, né? Porque irrita, mas agora o que tudo indica vai tentar andar. O gráfico mensal também é bem interessante. Deixa eu ver se tem mais alguma. Bom, é isso, tá, pessoal? Para não ficar muito longo também, mais do que já ficou. Espero poder ter ajudado vocês com mais um conteúdo. Bom final de semana, bom descanso e até a próxima.